Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um episódio da terceira temporada do Join the Meeting, o podcast da Nume. E hoje temos aqui a presença ilustre do Traud da SAP. Ele é líder de parceiros aqui no Brasil e vai falar um pouquinho com a gente do ERP SimGame, mais carinhosamente chamado de SimGame, né? O nosso programa de gamificação aqui da SAP. E também temos o Zé Roberto e o Carelli, que vão aqui apoiar a gente aqui nesse podcast para falar um pouquinho também de RISE, de modelos, de contrato, enfim, tudo que traz para a gente o motivo do ERP SimGame, né? Então, Traud, vou começar aqui, né, fazendo para você aqui uma pergunta, né, em relação, né, ao que é o SimGame, né, e os nossos clientes aqui que queiram participar do SimGame, eles precisam ter contato com esse fórum, o que é o SimGame, para que ele serve, como é que a gente consegue trazer aqui um pouquinho de explicação quem nunca participou do SimGame. Beleza, Danilo. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde a todos. Para responder a sua pergunta é o seguinte, o SimGame, ou ERP Sim, como você falou, ele é baseado no S/4HANA, tá? E ele, apesar de ter o nome de game, ele não é um jogo em si. Ele não é criado para ser um jogo. Ele é o próprio S/4HANA, que tem uma empresa chamada Baton, uma empresa canadense. Esses caras eles fornecem sistemas da SAP para cursos de graduação em MBA, administração no mundo todo. São mais de 200 universidades. Então, o que esses caras fazem? Eles compram as nossas licenças de S/4HANA, transformam isso numa gamification, para que você possa operar o S/4HANA em si, e vende para as universidades ou para quem tem interesse. E aí a SAP vai lá e compra também essas licenças de volta deles. Então, o ERP Sim, o simulador on-game, ele é uma simulação do S/4HANA em si, onde a gente coloca os jogadores, os players, os clientes, ou nós aqui, para competirem entre si, e cada um pilotando uma empresa. Né? Então, por exemplo, se nós 4 aqui estivéssemos jogando, cada um poderia ter um time, cada um representaria uma empresa, e a gente vai lutar lá para ver quem tem o maior lucro no cenário real. A gente pode falar dos papéis depois. Precisa ter contato com o S/4HANA? Não. Você não precisa ter experiência prévia. Se você tiver algum conhecimento da parte financeira, claro, ou de compras, isso ajuda. Mas não é mandatório. Peraí, Traud, você está falando que o cara vai chegar lá, nunca teve contato com esse for e ele vai jogar. É isso. Cara, o jogo é intuitivo, Danilo. O cara chega lá, a gente passa a missão para o cara e fala, olha, aqui você ajusta preço, aqui você vê o comportamento do mercado, aqui você coloca marketing e aqui você coloca pedido de compra. São 4 papéis principais. E a interface é bem intuitiva, é chegar lá e jogar sim. Que, aliás, é um ponto interessante quando a gente fala de gamificação, né? Que é você, com facilidade, começar a operar alguma coisa, né? Assim como você começa a usar um celular novo, como você joga um jogo de videogame. Exato. Né? Quem gosta, né? Que é um pouco do próprio S/4HANA, né? É aquela interação mais fácil. Um bom ponto, Zé. É o seguinte, ao longo do tempo, a gente veio daquele mundo SAP, das soluções on-premises, customizável, SAP GUI, o próprio HCM, né, que era a parte de RH e etc. E o mundo evoluiu. Né? Antes, tudo bem, o cara sentar lá na frente com o manual, estudar o manual era bonito. O cara fala, cara, eu sou consultor SAP. Tinha que fazer um curso, você né? Estudou 7 anos para conseguir fazer o básico. Exatamente. Estudei, eu sou fera, e eu estou ganhando uma grana. Então, era a lenda do mercado. Né? O cara que estudava muito, né, e ganhava uma grana para ser consultor SAP. Com a evolução, o que aconteceu? As pessoas, principalmente com os dispositivos móveis, notebook, ninguém mais quer ficar lendo o manual, ninguém mais tem tempo, é muito aplicativo, é muita coisa que a gente tem que usar. Então as coisas têm que ser fáceis, têm que ser intuitivas, principalmente no mundo cloud. Então o S/4HANA teve essa pegada, o front-end dele é do Fiori, né? E antes o pessoal tinha aquela ideia, não, vamos colocar todo mundo na sala, a gente ensina o cara durante 1 hora lá a pilotar o S/4HANA, tipo, faz uma demo para ele poder jogar depois. Só que, cara, user interface, UX, é igual piada. Se você tiver que explicar, o troço é ruim. Com certeza. Tá? Então, qual que é o conceito? A gente pega os jogadores, o player, e fala assim, ó, player, é o seguinte, são esses aqui os 4 papéis, né? A gente fala pelo menos com a cara, o que consiste, né? É um cenário de distribuição, de compra e venda, eu vou comprar alguma coisa, fazer um markup e vender. Né? A gente explica para o cara. Você tem esses 4 papéis, cada um tem sua tela, que é o Fiori, você coloca pedido, você arruma preço, você coloca o marketing, e você dá o guide aí dos analíticos de mercado, que inclusive os analíticos estão embutidos já no S/4HANA. E sai jogando. Não dá manual para o cara, não.
E é sucesso total. 100% das vezes o pessoal pilota. E é legal porque a gente começa com essa brincadeira, a gente está quase fazendo uma camiseta dessa brincadeira da UX, e o pessoal sai encantado, o pessoal fica com o pé atrás. Né? Fala, será que eu vou conseguir pilotar? Tem muita gente que não é da área. Quando o pessoal vai, leva o cara do TI, né? Leva o cara de compras, e não é o cara que opera um ECC no dia a dia, não é o cara que opera um RP necessariamente no dia a dia. E surge essa pergunta, né? Surge, claro. Mas como é que... Mas espera um pouquinho, já vai começar? Né? Já posso entrar, já posso usar, né? Eu acho também que traz uma boa experiência para o usuário, porque como é uma solução responsiva, né, o S4HANA, com a parte dos Fiores, a tomada de decisão passa a ser muito fácil no dia a dia da empresa. Né? Então, no próprio celular, o cara às vezes está de férias, mas ele precisa tomar uma decisão, ele já tem os indicativos ali, ele já aperta o botão e já realiza aquela operação e já faz uma aprovação necessária para que o negócio continue caminhando na velocidade importante que a gente tem hoje no mundo, né? Cada vez mais dinâmico. Então, isso traz essa experiência e a facilidade, né? Porque você falar de S4HANA versus ECC, muitas vezes os clientes falam assim, poxa, mas meu ECC funciona bem, né? Por que eu vou trocar? Foi tão complicado de fazer a implementação, eu vou ter que fazer uma nova implementação? Então, é muito mais simples. Eu acho que o game traz essa simplicidade, né, do S4HANA para o dia a dia do indivíduo, do funcionário e principalmente de quem toma a decisão. Né? Caralho, bom ponto. E até aproveitar, pegar um gancho disso, né? Eu sei que a gente também já fez, a Numen já promoveu alguns Sim Games, né? Mas queria ouvir aí do Traude como é que tem sido essa experiência dos clientes, né? Assim, o feedback deles, né? Igual você comentou, muita gente nunca teve contato com S4 e de repente tá lá operando e participando de um game sem nenhum tipo de explicação ou manual prévio, né? É bem dinâmica a coisa, né? A gente faz isso aí, você sabe que, quer queira ou não, por mais que eu seja hoje, não seja mais da área de vendas, eu estou na área que chama-se Readiness, né? Que vai engloba Enablement, Demand Generation e tal. No fim, a gente é sempre vendedor. Então, tem que ter uma historinha com pé, corpo e cabeça. Então, quando a gente começa com a ideia da interface fácil, é porque a gente quer ver a reação do pessoal que está lá, a gente quer que esse pessoal que esteja lá leve essa mensagem para casa e fala, caraca, o negócio é muito fácil, eu sentei e saí pilotando, nossa, não vejo a hora de implementar. Porque quando você implementa, o que você pensa depois, você tem que treinar todos os usuários para usar, né? Quando você implementa alguma coisa. Sim, né? sim, sem dúvida. Então, assim, o feedback, em relação ao feedback, Danilo, o que a gente faz? Qual que é o plano? O plano é deployment easy, né? Deployment easy, fácil para executar, deixa o pessoal executar tudo e no final a gente roda tipo um Mentimeter, alguma coisa que vai colhendo o feedback do pessoal no Word Cloud ali. Então tem os Word Clouds depois das sessões e a gente colhe o feedback online do pessoal ali na tela e você vê, né? Depois no segundo momento eu mostro para vocês. O pessoal coloca intuitivo, fácil, ágil, dinamismo, trabalho em equipe, visibilidade, analítico. Então esse é o feedback. Normalmente a gente tem, é engraçado que tem, o negócio fica tão competitivo que o time que perde, o cara fica meio bravo, entendeu? Aí ele volta, aí já, esse negócio aí, a sessão foi muito rápida. De repente tinha que ter uma pessoa mais no meu time, mas você vê que o cara nunca critica a ferramenta, mas cara, o cara fica nervoso. Teve uma sessão que eu fiz com vocês até, teve um pessoal que levantou e foi embora, deu nem tchau, acabou a sessão, o pessoal foi o último. Eu lembro, eles foram embora, o cara pegou a mochila e foi. Então assim, o feedback tem sido bom. A gente teve experiências com vocês, inclusive recentes aí, onde o time que participa fala, cara, vale a pena a gente investir sim para sair daquele ECC para o S4HANA, né? E não só isso, acho que a gente vai falar um pouco mais depois, mais para frente, mas não é só a questão da interface que é simplificada, né? É o quanto o sistema, a solução é pronta para receber upgrades, novidades, automações, intercambiar o que é desenvolvido em um sistema de um cliente para outro, né? Então tudo isso é importante quando a gente fala de user interface. Bem, é isso aí. Eu acho também até um comentário aqui, Traude, até para falar que os clientes gostaram tanto dos Sim Games que fizeram conosco, que muitos anteciparam a conversão do ECC para o S4 para este ano. Inclusive, Fantástico. 2 ou 3 clientes aí grandes que a gente tem conversado, eles já anteciparam o projeto e muito por conta da experiência que eles tiveram no game. Mas é um pouco a respeito da experiência mesmo, né? Isso. Porque o cara invariavelmente teve uma experiência traumática com uma implementação antiga, está traumatizado com diversas melhorias que tem que fazer, que tem que trabalhar todo tempo, e aí ele experimenta o mesmo sistema, vamos dizer assim, né?
no fundo, né? Mas com uma facilidade totalmente diferente. A gente ouviu muito isso. Na última sessão que a gente fez, essa é uma coisa que me chamou bastante atenção, que as pessoas vieram procurar no início e no fim. Nossa, mas como é que a gente vai fazer? Eu nunca vi o S4HANA na minha vida. E no final o cara falou assim, gente, vamos fazer de novo? Acabou, né? Porque virou um negócio realmente simples, né? Não é propaganda à toa, não. Realmente foi simples, uma explicação rápida, né? Tem um mínimo de explicação, claro, mas foi uma explicação rápida de como você começa. Como o jogo vai funcionar. Exato. A regra do jogo, Regra do jogo. do que o próprio sistema. O próprio sistema, Exato. Bacana. Até um pouquinho antes de trocar de assunto, né? Fazer aqui um jabá aqui para os nossos clientes, amigos que estão ouvindo, né? A gente tem sim planejado algumas das outras edições de Sim Game. E a maioria delas é tocada pelo Traud aqui, né? Ou pelo alguém do time dele. Então, já deixo o convite, procura alguém aí da Numen para conseguir participar. A gente está com alguns eventos planejados para esse ano ainda. E o detalhe, né, Danilo? Vagas limitadas, né? Vagas limitadas para o jogo. É grande. Para o jogo ser bem aproveitado, né? A gente costuma colocar 4 a 5 empresas, né? Tem prêmio? Pode ter. Sempre claro, tem, né? sempre Tem tem. prêmio, né? Bacana. Tem coffee break. É bom, Tem coffee break. Tem vezes que o pessoal, cara, teve mais de uma vez que o pessoal não quis fazer coffee break, cara. Chegava do segundo pro terceiro round, pessoal, querem fazer um break agora? Acho que com vocês aconteceu isso também, né? Aconteceu. Querem fazer um Não, break, vamos depois seguir. continuam. Não, vamos acabar depois de Vamos aproveitar, tem mais um Sangue dia. nos olhos. Pega fogo, é. É que o pessoal chega, no começo é o que o Zé falou, o pessoal chega incrédulo, né? Ah, já sei que eu tô pilotando ECC aqui há 10 anos. Eu tô ligado, é que eu vou chegar lá, os caras da S4HANA, SAP, eu vou ter que sentar, ficar uma tarde inteira estudando para. Aí quando você fala 5 minutos, fala, pode jogar o cara o quê? E pega fogo, o pessoal começa a competir. Pega fogo, é bem legal. Mas o que você falou, né, Danilo? Então a gente sim tem algumas próximas datas programadas aí. Inclusive, estou programando uma com a Paulinha lá, que a gente vai colocar parceiro para jogar contra parceiro, tá? Vai ser exclusivo. Olha só, hein? Sim. Então eu quero ver vocês aí. Tô aguardando. Aí quero vai ver pegar fogo. Vai, porque eu quero ver o Carelli e o Zé que já tem experiência aí. Vocês vão lá mostrar Aí vai a pegar experiência fogo. em campo. Então a gente vai ter mais sessões. Estejam atentos aí, cliente que está nos ouvindo. Esteja atento aí com o Danilo e a equipe em relação às datas. Teremos mais algumas sessões, a gente roda aqui. Pode rodar na Numen, outras na SAP mesmo. Vocês são nossos convidados, nossos clientes. E sempre procurando fazer o que o Carelli comentou aqui, antecipar a sua migração para o cloud, cara. Esse é o negócio, antecipar o negócio. Você chegou no ponto aqui, viu, Traudio? Eu ia perguntar exatamente isso, né? Por que o cliente tem que migrar, né? Qual que é o benefício? Por que ele anteciparia ou por que ele faria isso, né? E tem um ponto importante aí que a gente tem falado muito, né? Que é a questão da tempestade perfeita, né? Porque a gente está em tempos de migração, né? Com uma quantidade de consultores que a gente sabe que vai ter escassez do mercado devido a toda essa movimentação. Então, por que o cliente deve antecipar ou pensar num roadmap de migração? Não sei quem quer começar, eu sei que vocês estão ansiosos aí para responder essa. Bom, existe um muro chegando, esse muro é dezembro de 2027, né? Então, teoricamente, os clientes que estão no ECC devem migrar para o S4HANA até essa data. Podem estender? Sim, eles podem estender até 2030, desde que estejam nas últimas 3 versões de EHP, né, no caso o 6, o 7 e o 8, mas acaba pagando um pênalti adicional no Enterprise Support. Ninguém quer pagar pênalti adicional para o Enterprise Support de um sistema que, assim, eu vou olhar os cabelos brancos aí dos meus colegas, e até os meus aqui que já começaram, né? Mas o ECC, ele é de 2004, né, Traud? Então, 2004 me remonta ao Orkut, também foi lançado em 2004, cara. Pois é, né? A gente conhece, tem gente que não sabe nem o que é isso. Vergonha né? alheia, hein? Exatamente. Eu tava lá, eu usava. Ouvi falar, não eu usei. O que é isso? Fazendo uma analogia, né? Dava uma Danilo, confusão, não dá esse pra enganar a barba branca aí, meu. Nem que você A nossa vida pessoal, né? A gente não usa mais Orkut, né? O Orkut ele morreu, se não me engano, foi em 2015. E hoje a gente usa Facebook, Instagram e outras redes mais novas aí, nos sociais, no TikTok, enfim, pessoal, eu não sou muito fã, mas o pessoal gosta, né? E, cara, a gente na vida pessoal não usa mais uma tecnologia de 2004. Mas na empresa, cara, a gente vê pessoas defendendo, não, eu não vou mudar do ECC, eu vou me manter aqui, quer dizer, você está com uma tecnologia que foi lançada em 2004, claro, teve melhorias, tivemos aí upgrades, né, durante a vida do ECC, mas, cara, é antiga. Então, assim, aquilo que você paga de Enterprise Support hoje
Eu acredito que a própria SAP ela vai fazer pesquisa e desenvolvimento, mas não vai fazer melhoria para ECC. Ela vai pensar no não vai. S4. E aí você tem um concorrente seu, da sua indústria específica, que já está no S4HANA, ou seja, você está investindo na empresa do concorrente, Traude. Me conta um pouquinho sobre isso. O que você pensa? Como que, além dessa data que está chegando, né, se aproximando, e obviamente todas as empresas vão correr de última hora, a gente sabe que o brasileiro gosta de deixar para a última hora. E como o Danilo comentou, realmente vai faltar mão de obra e a tempestade perfeita. Não sabe para quem que é perfeita, né? Normalmente é para quem vende, né? Não é para quem compra. Ou para quem vai ser contratado para trabalhar. Exatamente. Mas a indústria, né, a empresa inteligente, a indústria 4.0, né? Como que o S4HANA, né, vai ajudar as empresas a melhorar o dia a dia e os negócios dela a se manterem vivas e se perpetuarem por mais tempo aí no mercado? Tá. Eu acho que a gente pode comentar primeiro o que o Danilo falou a respeito dos consultores, né? Isso é um fator importante que tem a ver, está ligado com a migração dos sistemas também. A questão do consultor hoje em dia, a gente está no mundo cloud hoje, não tenho o que falar. Então, estamos saindo daquele modelo onde eu te entrego os discos para você instalar no seu servidor e você tem o seu data center, você contrata um serviço de hosting, etc. Eu estou saindo disso para o mundo cloud, que é o quê? O mundo de subscrição. Em primeiro lugar, o mundo de subscrição, começa por aí, né? Tem outras coisas que a gente vai falar aqui. E no mundo de subscrição, o que acontece? Você tem upgrade de versões mais rapidamente. Então, antes eu tinha um ECC e eu fazia upgrade, sei lá quando eu quisesse, teoricamente. Quando você está rodando na nuvem, você recebe os upgrades. O sistema ele evolui, ele tem mais funcionalidades, é constante. Até pouco tempo atrás, eram 4 vezes por ano, inclusive no SuccessFactors, que é um dos primeiros sistemas cloud que a gente teve na SAP. Hoje em dia são dois grandes upgrades no S4HANA por ano. O que isso exige dos consultores, tá? E das empresas, porque as empresas também mantêm consultores dentro, power users, né? Um cara que é o champion daquela solução lá dentro, da SAP, whatever. Existe uma formação mais constante dos consultores. O cara não vai mais ficar parado naquelas funcionalidades, naquela tecnologia. Então, os consultores têm que estudar mais hoje em dia. Eles têm que se manter atualizados. Saiu upgrade, mantém-se atualizado. Nós, como SAP, o que a gente está fazendo para tentar ajudar com essa escassez de consultores? A gente colocou learning.sap.com, learning.sap.com. Quem estiver ouvindo pode escutar e já começar a acessar trilhas de conhecimento. Né? A gente tem feito isso, essa é uma iniciativa que a gente tem feito para tentar ajudar a fomentar não só a criação de novos consultores, claro, mas fomentar também a mudança desses caras que têm a cabeça muito on-premises, que precisa voltar a estudar. Né? Ele não vai pagar para fazer isso, ele vai estudar de graça lá. Outra coisa, a gente tem na SAP também para parceiros, então esse é exclusivo para parceiros, que é o Learning Hub. Então, o Learning Hub, a gente colocou agora várias subscrições de graça e diminuímos o valor também de outras mais caras, para que a gente pudesse trazer para os parceiros também a oportunidade de continuar se formando. Então, acho que, Carelli, isso é um ponto muito importante no mercado hoje, quando a gente fala da transição para o cloud. Né? Não é só o change management, mas a mudança na cabeça das pessoas, que você vai ter que estudar mais. Né? Eu até mostro sempre uma frase lá, quando eu faço apresentações na SAP, do nosso Chief Communications Officer, que a SAP é uma learning organization, uma empresa de estudo. Né? E o nosso ecossistema também. Então, assim, quem trabalha lá, cara, tem que estudar. A gente fala não só de S4, mas de CX, HXM, de Ariba. Né? Na minha área eu toco todos, BTP. Né? Então, acho que esse é o primeiro shift importante, quando a gente fala do cloud, o mindset dos consultores, já que o Danilo estava falando deles. Em relação ao sistema em si, o que se fala hoje? Né? Você fala tem um conceito da empresa inteligente. Então, a própria SAP tem aplicado em nós mesmos o conceito de empresa inteligente, né? Que depois em Rise ainda, mas antes a gente fala de empresa inteligente, que, em essência, é você ter uma plataforma, que hoje a gente chama de BTP, Business Technology Platform, né, que a gente tem lá dentro de casa. A gente unificou várias coisas que nós tínhamos, de analíticos e etc., numa camada chamada essa plataforma de BTP, e você coloca em cima o core, que é o S4HANA. E depois eu falo dos outros. Mas, falando especificamente do S4HANA, o que é importante de você ter uma plataforma como o BTP, né, e você tem um S4HANA que é um sistema cloud. Então, não é só que vai acabar a manutenção. Mas eu pego e falo para você assim, Carelli, é o seguinte, cara, só que a Numen, e eu desenvolvi, cara, um IRPA, um bot que vai te automatizar a manufatura ali, vai te economizar 2 pessoas, que pode alocar o cara para outra coisa, vai te reduzir o custo e blá, 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 é só plugar e sair usando, né, no teu S4HANA. Só, não, tudo bem, cara, eu tô com ECC. Assim, o quê, cara? Dá para colocar? Dá, só que eu vou ter que customizar, vou ter que desenvolver, depois vai ter manutenção, eu vou ter que hostear isso em algum lugar.
né? Então, uma das facilidades de você mudar para o cloud antes é já começar a aproveitar o que o mercado oferece. Então, veja bem o que eu estou falando, é o que o mercado oferece, não é o que a SAP oferece. Então, tecnologias que estão por aí... Qualquer empresa pode desenvolver no BTP, né? Um aplicativo. Pode desenvolver no BTP, exatamente. A ideia do BTP não é só a gente desenvolver para essa solução da SAP, mas que ela seja intercambiável entre outras soluções também, tá? Ou mesmo soluções SAP de vocês. Então, é tentar criar um repositório, né, nesse mundo cloud Por essa camada, né? de componentes que possam ser utilizados, ou seja, ligar sistemas de terceiros com o da SAP, aproveitar o que tem de machine learning, de inteligência artificial, de automação. Então, assim, hoje em dia, essas tecnologias são desenvolvidas para plugar em sistemas cloud, né? Não, alguns o ECC até não vai aceitar, alguns nem vão conseguir entrar lá, mas a hora que você muda para isso, a hora que você migra para a empresa inteligente, é a facilidade de intercambiar isso, que todos estão no mesmo código de programação lá. E com o mindset de serviço. Com o mindset de serviços. Serviço e Exato. subscrição, por exemplo. Exato. E aí, a empresa inteligente, além disso, o S4HANA, ele tem facilidade, por exemplo, para fazer um lead to cash. Então, eu vou aqui colocar o meu CX, vou conectar minha parte de commerce. Eu consigo conectar a folha de pagamento minha com o Recruit to Retire, do HXM, que é o SuccessFactors. Então, eu plugo toda a parte de recursos humanos com o portal do colaborador, tudo interligado com o meu ERP também, né? O Design to Operate também, tudo numa coisa só. Então, o que a gente entende por empresa inteligente? Tem uma base onde eu posso desenvolver funcionalidades que podem ir para mim, pode até plugar no concorrente, se quiser. Pode até vender essa Pode funcionalidade, vender, né? Porque às vezes você está usando, sei lá, o sistema de ERP da SAP, mas por um motivo ou outro você está usando um commerce de terceiro conectado ali. E as coisas têm que funcionar com ele também, a partir do momento que ele aceite que ele tem API. Então você tem o BTP, que é a base de desenvolvimento, analíticos, etc. Então eu posso extrair relatório disso tudo também, né? Está tudo intercambiado. Eu posso extrair relatórios. Eu tenho o BTP, tenho o Core, que é o coração, que é a S4HANA, tenho as outras soluções, são essas aí que eu te falei, que é CX, HXM, etc. E aí tem umas coisinhas que a gente joga em cima aqui, uma pulverizada de coisas bacanas, que são o quê? Por exemplo, gestão de experiência. Então o que a gente chama o UX, lá, o Qualtrics, né? Então, eu consigo rodar pulses, consigo rodar survey para ver o que meus clientes estão achando da minha marca, do meu produto, meus colaboradores ou do meu site. Então, você tem a gestão da experiência para tomar decisões em tempo real, né? E em cima da gestão da experiência, a gente tem ainda o que a gente fala do Ariba Networks. Não sei se vocês comentaram aqui já com o pessoal, mas o Ariba Networks é como se fosse o LinkedIn do mundo do procurement aí. Então, todo mundo que tem SAP, né, às vezes o caminhão está aqui, o pedido o cara precisa, como é que está meu caminhão? Né? Já saiu ou não? Então, em vez de mandar um e-mail, em vez de mandar mensagem, está tudo conectado automaticamente pela empresa inteligente. Ótimo, muito bom. Deixa eu só pegar um gancho aqui para fazer uma sugestão para um próximo episódio. Tá? Não precisa ser agora não, mas a gente falou de consultores, conhecimento, treinamento. Na sua primeira resposta. Uma sugestão de tema para o próximo episódio. Vou anotar aqui. É a gente parar de ficar tratando o S4HANA com a cabeça de ECC. Então a gente tem muita gente hoje ainda no mercado implementando S4HANA, trabalhando com S4HANA, mas com aquela cabeça do ECC ainda. Então tem uma mudança grande. Cloud, serviço e tudo isso que você pode plugar através de um BTP, por exemplo. Então, assim, aquela cabeça de tentar achar a solução tudo no mesmo lugar. Não. Mantém o core funcionando, bonito, como ele funciona, provado. E no pior cenário, você pluga alguma coisa que seja menor para fazer com que todo o seu ecossistema funcione de uma maneira muito mais integrada. Só uma sugestãozinha. Eu acho que é bom para puxar um próximo assunto isso aí, hein? E dessa forma também você protege o core, né? Você deixa o core limpo. Sim. E, consequentemente, os upgrades futuros vão ser muito mais fáceis. Eu fiquei sabendo, recentemente, teve uma empresa que fez um upgrade em 15 minutos de uma versão, porque era totalmente standard. Então, quer dizer, aquele projeto que demora hoje 4, 5, 6 meses, né, de upgrade, você deixando o core limpo, você vai conseguir uma velocidade tremenda, e aí você usa essa parte do BTP para gerar seus aplicativos, rodar seus aplicativos, suas interfaces ali, algumas integrações específicas, né? É isso. Bem colocado. Então, do Zé, que ele comentou ali, eu posso falar o quê? Cloud Mindset. Cloud Mindset. Então, para você ter ideia, dentro da SAP, equipes que trabalham
hoje em dia a gente tenta montar equipes com cloud mindset. Então não é só questão de consultores que implementam, mas mesmo a forma de você trabalhar, de você negociar, de você tentar criar uma LOB lá dentro para trabalhar com cloud mindset, trazer profissionais Inclusive é um dos motivos pelo qual eu vim trabalhar na equipe que eu estou hoje. Né? A pessoa sempre foi uma equipe muito, desde a época de on-premises, né? Meu chefe falou, não, cara, eu estou trazendo uns caras aí que tem um cloud mindset. Então, eu não entendia muito bem, porque eu sempre trabalhei no mundo cloud. Coincidentemente, desde novo, eu trabalhei em umas empresas cloud. Então, quando eu saí da área que eu estava e entrei aqui nessa área, a gente começa a perceber, pô, entendi por que ele estava falando aquilo, né? E isso aí começa a refletir até na forma que vocês trabalham lá dentro. Legal, sucesso. Então, cloud mindset, vai puxar um outro assunto. E o Carelli falou aqui a respeito do Clean Core. Então, esse é um outro conceito que tem essa frase também. Então, vocês falaram uns parágrafos aí, mas que resumem frases que existem lá dentro mesmo. Um que é Cloud Mindset, tá? Também para os consultores, e o Clean Core. Então, o Clean Core é super importante por causa disso. Cara, eu faço upgrade de 15 minutos. Não preciso me preocupar com desenvolvimento ou customização que teve lá, tá? E faz. A gente sabe que faz. Aplica. É o Clean Core. Às vezes o cara fala assim, pô, beleza, mas eu tenho um sistema aí que já está desenvolvido, o que eu faço? Fit to standard. Você vai ter que mudar seus processos para se adaptarem à solução. O que também não é uma coisa de outro mundo, porque você pode, como a Numen, desenvolver extensões, né, para suprir aquela parte da funcionalidade. O que é uma estratégia da SAP, né, uma estratégia da SAP que já está andando agora, é deixar o Clean Core e jogar cada vez mais o desenvolvimento na mão dos parceiros, empoderando o nosso ecossistema cada vez mais. Porque o ecossistema, sim, tem conhecimento de indústria, está ali com o cliente no dia a dia, ouvindo o que ele quer. Então, faz sentido para a gente isso. A gente desonera até a nossa estrutura de ficar desenvolvendo, né? E aí a gente coloca isso desenvolvido pelos parceiros, homologado na SAP Store. Esse é um ponto bem bacana, porque o conhecimento que a gente adquire dentro de um cliente hoje é muito rico. Sim. Então, um cliente nosso de base, 3 anos, 5 anos, 10 anos, a gente já faz parte daquele mundo. A gente, teoricamente, é um braço de TI lá, né? E hoje, até de negócio, né? Porque quando a gente fala de novas soluções, de melhorias, então a Numen passa a ser esse braço e esse conhecimento precisa ser utilizado, né? Sim. Então, e tem indústrias, inclusive agora que a gente já definiu esse ano, depois nós podemos conversar em off aí fora do podcast, que a SAP não vai atuar, não vai entrar, vai ser 100% parceiros. Legal. Não sei se vocês ouviram falar também que vai ter territórios autônomos. Eu acho que é legal esse ponto que você está falando dos parceiros, até no PECOM, né? O Carelli teve lá para representar a Numen junto com a Andrea, mais o Enéas, né? E eles falaram muito desse fortalecimento de parceiro, né, Traude? Sobre o quão importante vai ser o ecossistema inteiro para a SAP, né? No sentido de exatamente isso que você comentou, né? Diminuir aí, talvez exonerar um pouco aí a questão da SAP e colocar uma força maior no parceiro, onde tem mais alcance, muitas vezes até mais conhecimento, no sentido de já estar dentro da mais casa, especializado, né, Danilo? exato, Por de ter uma indústria base também, instalada, né? firme, né? Não só isso, como vamos continuar com a sopa de letrinhas. Estou falando devagar porque é muito conceito. A gente falou da empresa inteligente lá, no Intelligent Enterprise. Tem ali um scheme, né, que nem o americano fala, que é um esquema que mostra o que é aquilo. Depois a gente tem outros dois que tem a ver também com o cara, o Zé estava falando, e que você falou agora. Então, além dessa capilaridade que os parceiros têm para com indústrias e o conhecimento dos clientes, etc., você tem no mundo cloud o que você fala hoje que é o LACE. Land, Adopt, Consume and Expand. Né? O que significa isso? Land, aterrissar a venda. Fiz a venda para o cliente. Vocês fizeram a venda, ou a gente fez, ou vocês fizeram. Adopt é o cara implementar aquilo. Por quê? O que aconteceu no mundo on-premises, no mundo anterior? Vocês sabem, né? Compra eterna, né? Ou compra eterna, o cara fala assim, ó... Vendi, se vira, né? Te vendi, tem um espaço aqui na Bill of Material, eu vou te colocar agora mais isso, mais aquilo, mais o outro. Aí o cara fica com um monte de shelfer, nunca implementou, porque na verdade ele não quis comprar. Isso acontece, né? Assim, qualquer ciclo de vendas. Ou assim, tudo bem, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas o que acontece muito
O cara ele comprou o projeto, comprou lá 6 módulos, aí ele saiu da empresa, aí eu entro no lugar dele. O projeto já não me interessa tanto, não te interessa fazer. Então também cai no esquecimento, muda a equipe, muda a estratégia da empresa. Às vezes realmente o vendedor fala, não, beleza, cara, eu te agrego isso aqui porque tem espaço, agora falando sério, né? Eu tenho eu tenho espaço, você quer que eu te agregue, sei lá, um concurso, ou que seja? O cara fala, beleza, e agrega. Mas como ele agregou e não tinha nem time para aquilo, nada, também acaba não sendo implementado. Então, você tem que ter o adopt, que é a pessoa usar o que foi implementado, e o consume, para ela implementar o que foi vendido. Quem vai ajudar com isso? Quem está no dia a dia com os parceiros, com os clientes? Parceiro. Então, assim, não é só o conhecimento que vocês têm, mas é a proximidade que vocês têm. Né? Então, assim, a gente fala hoje em ecossistema, né? Como um conjunto trabalhando cada vez mais forte. Essa é a força de vocês. A SAP não quer entrar aí. Né? Então, é um complemento muito legal. Desde o ano passado para cá, o ano retrasado, o pessoal já vem falando, todos os nossos C-Level colocam um parceiro no centro da estratégia da SAP, cara. Isso é muito legal. E, obviamente, que depois o Land, Adopt and Consume, né, que é o Lei, você tem o Expand, que é a do final, onde vocês têm a oportunidade de aumentar o footprint lá dentro, de vender mais coisas. Porque você está vendo o que está acontecendo com o cliente e você fomenta aquela venda. Né? Mas aí você consegue analisar a real necessidade dele, né, para o uso de algo adicional, né? Isso é importante, é o relacionamento e tá presente no cliente, né? Ou evoluir junto, né, cara? Se você estabelece uma coisa que a gente fala bastante no Rise, né, até puxando um pouco o gancho, é sempre pensar numa estratégia de médio e longo prazo. Faz um plano, se prepara, e você, depois disso, tem um mundo muito grande de evolução. E acho que o parceiro tem um papel crucial nessa evolução. Que além de conhecer o cliente, o território, né, a gente também conhece a tecnologia. Então acho que a gente pode agregar sempre cada vez mais. Né? Até pegando um gancho aí, Zé, muitos clientes que a gente tem falado, né, às vezes eles têm aquela dificuldade, poxa, eu estou com o ECC, está rodando, vai ser uma dificuldade muito grande, eu tenho muita customização, como é que eu vou para o S4? E vai empurrando com a barriga e não faz a conversão. A gente também consegue montar uma estratégia para eles de fatiar esse boi, né? Vamos dizer assim, no linguajar popular. Né? Ou seja, vamos levar você para o S4 e a gente pode manter algumas soluções ainda on-premise, né, no primeiro momento, e depois você coloca na sua esteira de projetos as melhorias e vai adotando as novas funcionalidades e os novos produtos da SAP. Também é bem interessante esse modelo. Né? Então quer dizer que vocês estão falando para mim que tem uma jornada aí. Tem uma jornada. Exatamente esse o ponto que eu ia perguntar. Né? Como, né, além do ERP, que era o chamariz aqui desse podcast, né, como que a gente, né, a Numen, a SAP, pode ajudar o cliente nessa jornada, né, de transformação digital, por que não, né, de cloud. Depois eu queria que vocês falassem também um pouquinho de cloud. A gente falou cloud, mas tem aqui algumas diferenças entre cloud public, cloud privada, né, e também do Rise, que o Zé comentou aqui, o que é isso, o que mudou. Eu sei que já é um assunto que já está bastante comentado, mas ainda existe, sim, muita dúvida, né, Traud? Está acenando aqui para mim que ainda existe muita dúvida, né, em relação ao mercado, ao que é tudo isso. Né? Então, primeiro vamos começar explicando um pouquinho do que é cloud, e aí depois a gente entra e fala da jornada, como é que a gente pode ajudar. Pode ser, Traud? Pode ser, claro. Tá bom. Vamos lá, então. Qual que é a diferença aí entre, estou no cloud, pô, legal, mas tem o cloud public, o cloud private, como é que o cliente se identifica ali e fala, pô, eu vou por esse, eu vou por aquele caminho, como que a gente pode ajudá-lo também nessa definição aí, nessa decisão, aliás? Tá, o que o cliente tem que ter em mente quando ele estiver conversando com vocês ou com a SAP é que ele tem que ir para a S/4HANA Cloud, tá? S/4HANA Cloud, vou para o cloud, ponto final, que é o quê? Eu vou sair do on-premises para estar hosteado em algum lugar e acessar isso via browser, né? Ponto. Daí, conforme as conversas vão evoluindo, pode ser que ele vá para uma versão do S/4HANA ou para outra. A gente tem, normalmente, hoje em dia tem 2 flavors, mas que, novamente, na cabeça do cliente, isso é um pouco... Ele não precisa se preocupar com isso. Quem se preocupa com isso é quem está fazendo a venda, no caso vocês ou a gente, né? E de forma bem simples, a gente tem 2 versões. Uma que se chama Private Edition, né? S/4HANA Cloud. Então, vamos falar sempre de S/4HANA Cloud. Private Edition e S/4HANA Cloud Public Edition. Quando a gente fala do S/4HANA Cloud Private Edition, o que nós fizemos? Pegamos o S/4HANA On-Premises e colocamos no ambiente cloud. Então, ele tem todas as possibilidades que o S/4HANA normalmente tem em si.
né? Que a S/4HANA tradicional sempre teve, on-premise. E aí criou-se uma versão chamada Public Edition, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre esse Private Edition, quando a gente falar da transformação digital, né? Mas o Private Edition tem algumas características. Por exemplo, eu posso escolher o Hyperscaler, né? Ele aceita customização, ele aceita desenvolvimento. Então, talvez é um modelo aí que ele, digamos que ele é um pouco mais parrudo, ele cobre mais indústrias, digamos assim. E depois a gente tem a versão que é o Public Cloud, que é, sei lá, tipo o aplicativo do banco. Eu entro e vai ser igual para todo mundo, né? Eu ativo funcionalidades, ele é parametrizável, né? E eu posso desenvolver extensões para ele. Então, vamos pensar o seguinte, de forma bem simples, para quem está ouvindo. Private Cloud, maior, mais robusto, até posso criar desenvolvimentos lá dentro. Public Cloud, mais lean, né? L-A-N, lean, mais enxuto, né? Mais focado em back-office, a parte de finanças, a parte de professional services, e as outras indústrias vêm aí. Esse já vem com o Clean Core, esse você não consegue mexer, né? Então, assim, vamos imaginar que é um carinha menor e um carinha maior. O formato public é o True Cloud, né? A cloud verdadeira, Clean Core, só com extensão e etc. Eu acho que no futuro vai acabar sendo tudo um public cloud. Inclusive no public cloud, né, public edition, você não escolhe o hyperscaler. Isso aí é por conta nossa. A gente vai te entregar já isso aí no hosting da SAP. Então, mais uma vez, acho que assim, na hora que o cliente está comprando com vocês, a preocupação dele é entender qual é o business issue dele, né, quais são os business outcomes que ele pretende atingir, e aí ele passa por um questionário eletrônico, que chama Digital Discovery Assessment. Lá ele vai te dizer qual dos dois você vai usar. Mas, assim, o que é mais simples, o que é mais fácil, o que é mais rápido, o que é mais clean, é o Public Edition. Okay. Então, teoricamente, Traudio, a gente pode pensar que os clientes que estão no ECC hoje, né, que são clientes mais tradicionais, estão numa plataforma mais antiga, mais parruda, em teoria, em sua grande maioria, vamos dizer assim, pegando os clientes aqui do Brasil, eles, o primeiro passo deles seria ir para um Cloud Private Edition. Mais ou menos isso, né? Eu acho assim, é difícil responder assim, então acabou me comprometendo. Eu acho que eles têm que passar por um DDA, mas eu posso responder a tua pergunta de outra forma. Eu acho que eles têm que passar pelo DDA, que é esse Digital Discovery. Eu acho que a maioria vai acabar se encaixando ainda no Private Cloud, até porque o Public Edition ele vem de lugares do mundo onde ele está mais completo, e depois ele chega no Brasil por quê? Cara, é tanta localização que tem que fazer aqui, né? Vou te dar um exemplo. Dá um exemplo, Traudio. Eu vou te dar um exemplo. Tax Engine, né? Calculado dos taxes. Você faz isso dentro do Private Cloud. Private Edition. Essa foi na Private Edition. Por Public Edition, então o que aconteceu? Quando você vai implementar um Private Cloud no Brasil, você implementa, está aberto, você coloca todos o motor de cálculo lá dentro e etc. Né? Quando o Public Edition veio, falou, beleza, vamos desenvolver aqui para o Brasil também, né? Porque na Alemanha não precisa, mas aqui precisa. O alemão falou, não, cara, esse aqui é Clean Core, você não pode mexer nele. Pô, e aí como é que eu faço? Aí vem um player, constrói uma extensão com uma API, aí o Public Edition joga as informações para o engine, para o Tax Engine, e ela volta o que é necessário. Essa é a diferença, né? Então, como a gente não tem todo esse ecossistema de desenvolvimentos ainda, Carelli, eu arriscaria dizer que a maioria vai sim cair dentro do Private Cloud, mas não porque seja um caminho natural, é porque a oferta do Public Cloud não está cobrindo tudo. Mas tem futuro, assim, né? Pode ser que futuro, cara, com certeza. O futuro vai ser o Cloud Public, com certeza. A não ser que seja, sei lá, aerospace, talvez alguma coisa muito específica, assim, que o cara tem muito, né? Mas, cara, um cenário que a gente tem visto também muito é híbrido, tá? Porque você pode ter um S/4HANA Private Cloud Edition e você pode ter o Public ligado para fazer parte de back-office, finanças, teu projeto fica mais barato e mais dinâmico, e você faz um híbrido. Uma outra dúvida, Traudio, assim, que a gente tem encontrado com alguns clientes, a gente pega clientes que eles estão habituados a estar no ambiente on-premise, né? Às vezes tem as máquinas, a própria infraestrutura está dentro de casa. E aí eles falam, mas por que eu não posso continuar comprando, né, o licenciamento on-premise e quem sabe eu vou hospedar no hyperscaler que eu quiser, que eu possa escolher, etc. Fala um pouquinho, né, sobre a diferença desse modelo para o RISE em si e quais os benefícios que o RISE traz para o cliente. Né? Boa, caralho. Esse é o Tá. ponto aí do RISE. Tá legal. Bem, quando a gente falar de RISE, então, vamos explicar para o pessoal o que é o RISE então. Né? Então, o Zé comentou alguma coisa a respeito disso, o Carelli também. A gente está falando aqui sobre, né, os anos de relacionamento, o conhecimento que você tem com o teu cliente, que você adquire na base dele, o desejo que o cara tem de entrar
nesse mundo e falar que ele não sabe aonde vai parar. Tudo isso no mundo digital, né? Onde vai parar, que caminho ele tem que seguir. Então, tudo isso tem a ver com essa parte do hosting, né? Então, o que o RISE é? RISE with SAP é um Business Transformation as a Service. Então, é uma Digital Transformation, é uma transformação digital. Por quê? O Zé ali, ele é dono de uma empresa, ele usa, sei lá, o concorrente, né, usa o concorrente, ele tem 10 mil funcionários, é um cara de agro, e fala, cara, eu quero ir para esse negócio aí, mas eu quero virar digital, mas o que eu faço? É só mudar meu S4HANA? Não, tem outras coisas aí. O Carelli, ele tem uma franquia também, os caras franqueados, os caras são grandes, mas ele tem 500 funcionários, é uma empresa menor. Ele roda já, ele nem tem um RP ainda, ele quer começar, mas ele quer começar uma transformação digital, porque ele expandiu agora a franquia dele. Ele fala, cara, eu quero entrar numa transformação digital, mas o que é isso, como eu faço? Então, como vem todas essas perguntas, onde eu hospedo, qual é a vantagem, etc. Porque normalmente que você pensa, nossa, eu vou ter que contratar um hyperscaler, vou ter um contrato com ele. Contratar SAP, vou ter um contrato com ela. Contratar a Numen, vou ter um contrato com eles também. Então o cara começa a imaginar com quanta gente ele vai falar, ele fala, peraí, e o que eu vou fazer na transformação digital? Será que é eu dar um celular para todo mundo acessar o sistema aqui, essa é uma transformação digital? Não sei, né? Então a gente criou esse RISE, que é um Business Transformation as a Service. O que a gente oferece aí? É um caminho, é uma jornada que você vai passar, porque ninguém faz uma transformação digital da noite por dia, ou você faz, mas você não acaba, é algo constante, né? Mas em essência, a transformação digital é você se tornar aquilo que eu falei lá no começo, uma empresa inteligente. Você tem um ERP, ou outros sistemas que são fáceis de interligar e intercambiar, para que eu possa ter mudanças rápidas. Por exemplo, em momentos de crise, como a gente teve a crise da pandemia, muita gente teve que mudar o modelo de negócios dele. O cara teve que botar a venda online. Como é que você passa uma operação para vender online, logística, atendimento? Como você muda as regras do ERP, do ECC ali? As escolas que tiveram que ensinar as pessoas escolas, online. Então, se a escola está usando um sistema, ou a empresa está usando um sistema que é fácil de você configurar uma nova regra, colocar um objeto ali, uma best practices, um scope item, de uma forma mais fácil, o cara vai conseguir reagir, porque ele é resiliente, você se torna resiliente, né? Então, respondendo à pergunta, a gente oferece o RISE, Business Transformation Service. Qual que é? Vou começar pelo fim. Qual que é a ideia no final lá? Você se torna uma empresa inteligente. Então, eu tenho uma base intercambiável onde eu posso criar soluções, desenvolver soluções ou utilizar soluções que já são criadas, plugada num ERP Clean Core, plugada com outras soluções que eu queira expandir, commerce, pessoas, Ariba, gestão de experiência para entender o que está acontecendo. Eu preciso poder rodar uma camada de serviços aí e me ligar com o mundo afora, com a Ariba, Networks, etc. Então, a ideia é você se tornar uma empresa inteligente. Você não pode operar em silo. Você que tem a franquia, você que é o produtor, tem que estar conectado, sei lá, comigo e com o Danilo, que somos os provedores. Então, isso é empresa inteligente. São empresas conectadas, rápidas, resilientes. Não necessariamente precisa ter o celular, mas pode ser do celular. E aí, o RISE em si é uma oferta que a gente criou, né, para fazer um wrap-up disso tudo que eu falei. É uma oferta que o cliente fala assim, Numen, eu quero fazer uma transformação digital com vocês. Me vende o S4HANA? Você fala, cara, melhor, vou te vender um RISE. E você vai começar pelo S4HANA. Tá bom, mas qual a diferença? A diferença é o seguinte, que eu vou te acrescentar serviços e alguns softwares, por exemplo. O cara ele falou aí das customizações. Então, a gente roda um serviço chamado Readiness Check, ou Business Scenario Recommendations. Então, a gente roda isso em cima do seu ECC para entender o que você tem de customizações ou que pode ser substituído de processos. Tá? São duas coisas. E aí, tem um novo que chama Signavio, com uma coisa que não é nova, que é Business Process Intelligence. Isso é vital para um contrato de transformação digital. O que o Signavio faz? Você vai plugar esse cara no ERP do teu cliente e ele vai te criar um dashboard, né, mostrando todos os tipos de processos que podem ser otimizados. Por exemplo, workflow de colocar pedido, de compras, envio de pedido para o fornecedor. Tudo isso, suponhamos que tenha que o Signavio identifique que ali você tem 3 pessoas a mais, você tem 4 cliques a mais, tem muito papel. Tudo aquilo pode ser substituído por uma automação que tem na SAP, ele já te indica isso. Ou por automações que tem dentro da SAP. Então, o que o Signavio faz? Ele faz, e lógico, você fala onde o teu cliente quer chegar com aquilo. Ele faz um mapa da transformação. Olha só. Ele faz um mapa da transformação digital em tempo real. Ele está plugado lendo 24 horas o ERP ou o sistema do teu cliente ali. Ele vai te falar todos os processos de melhoria e uma coisa eu te garanto, não vai ser resolvido durante a implementação.
Você vai colocar a implementação e daqui, como o Carelli falou, a cada tempo você vai trazendo essas melhorias. Então você já mapeia isso com o teu cliente. Olha, cara, esse workflow a gente vai otimizar em 6 meses, esse processo de compras em 10 meses vai estar redondo, o teu processo de entrega de fornecedores aqui, a gente vai enxugar tudo em 20%, que ele está mostrando aqui. Ele vê, ele consegue tangibilizar, porque a solução da SAP do parceiro já existe, ela está nesse menu do Signavio, e ele está mostrando em processos como aquilo pode ser automatizado. Então, a parte de você sai do lift and shift, ou da venda técnica, que é o quê? Tem um sistema e vou mudar para um melhor. Por quê? Porque é melhor. Cara, isso não funciona Uma mais. argumentação Não dá puramente técnica, né? Tenho um Uno e vou comprar uma Ferrari. Por quê? Porque é uma Ferrari. Beleza, cara, mas você mora num lugar que tem lama. Ela vai andar no 4x4? Ah, não, beleza. Então tem que comprar talvez aquela perua nova da Ferrari que anda na lama. Beleza, agora sim. Não, e puxando um pouco até para governança, metodologia, projeto, você gera um backlog de melhoria, você cria Exato. um roadmap, Isso. você treina, capacita, contrata as pessoas corretas para Perfeito. cada parte do que você vai evoluir. Porque você criou a base, estou no S4HANA. Bacana. Depois, o que eu faço? A evolução a partir desse momento ela passa a ser muito mais simples. Né? Principalmente porque você definiu o caminho. E também, né, Zé, não faz aquele Big Bang, né? Ou seja, você não vai Exato. parar a empresa inteira para um projeto de 12, 16 meses. Você vai fazer um projeto rápido, simples, e depois você vai pegando áreas específicas da empresa para fazer e adaptar aquela melhoria. Não, e a Esse é gente, o ponto principal, né? a gente usou a palavra jornada. Cara, É uma é jornada. uma jornada. É uma jornada. Você cria o caminho e aí você vai justamente criar mecanismos, meios, pessoas para que você possa seguir aquele caminho da melhor forma possível. Exato. E assim, até para o ponto que você falou, Zé, é importante também que não só o cara cria esse roadmap e não faz o Big Bang, mas ele tem um TCO para vender o projeto internamente. Você consegue tangibilizar quais são os pontos de melhoria e você consegue monetizar aquilo, porque ele vai te calcular a otimização de tempo e processos que você tem, o Signavio, tá? Ele vai te falar quanto você economiza em grana ali, quantos dias você economiza, quanto de material você economiza, então é muito bacana. Então, transformação digital aqui com o SAP e com os parceiros, a Numen é uma coisa séria, não é brincadeira, a gente faz o mapa, então, RISE. Então, agora que a gente já entendeu essa parte, então o que vem no RISE, tá? Vem o S4HANA, vem o que a gente chama aí que são esses tools, né? São as ferramentas. Vem o BPI, tá? Então as ferramentas de Readiness Check, etc. Vem o Signavio BPI. Vem o Hyperscaler de escolha, tá? Então hoje em dia a gente tem o Google, tem o Azure da Microsoft, a Amazon, esses três? AliExpress, AliExpress. o Alibaba. Então assim, nesse sim o cliente pode escolher o Hyperscaler, tá? E eu vou chegar aqui na cereja do bolo. Você tem o BTP também com RISE. Então você recebe. Então o que você recebe? Caraca, mas o que eu faço com esse BTP? Cara, você vai receber créditos para desenvolver o que você quiser, para ter um tasting disso, principalmente para fazer as conexões necessárias aí. Você recebe conexões para a Ariba Network, que é aquela que eu comentei, com a liga, você consegue ter X ligações com seus fornecedores de graça ali, documentos que chama, né? Eu vou ligar com o caminhão, com a doca, com o fornecedor ou com o meu cliente, para você testar o Ariba. E é isso, tudo num pacote só. Qual que é o grande lance, né? Com a compra, você vai ter um contrato só, tá? E um SLA. Então, o SLA do Hyperscaler, do sistema da SAP, do Signavio, tudo isso é um só. É um contrato, você dá uma canetada só. Tá? Depois, lógico, a parte de serviços e implementação, você tem um contrato com o parceiro, mas toda essa parte, tudo isso que eu falei, né, inclusive do Hyperscaler, que tinha um contrato separado, né, se você vai contratar um Hyperscaler hoje em dia, colocar um sistema da SAP lá do concorrente, o cara da SAP vai falar, não, meu SLA é tanto, porém aqui com o Hyperscaler fala, não, o meu é tanto. Então, fica cada um com o seu ali. Hoje em dia é um contrato, uma canetada. A gente já brincou. Já brincou disso. Que é o seguinte, ao invés de você ter uma mão, você vai ter uma mão só para apertar. Mas a brincadeira é que você vai ter um pescocinho, né? Só para apertar. E é isso aí, é o da SAP. É isso aí. É isso aí. E aí isso naturalmente, o que acontece? Você organicamente, como parceiro, tem, digamos assim, né, uma venda contínua dentro do seu cliente. Né? E ele já tem um mapa de investimentos. Você não vai precisar voltar para ele e falar assim, que acontece muito, né? Quando a gente faz um ciclo de vendas, faz a pré-venda, você vende para o teu cliente todas as melhorias. Cara, vai ser bom por causa disso, disso, disso. Aí ele compra e acaba não implementando. E aí você fica, compra mais isso, implementa aquilo.
Né? Hoje em dia não, ele vai falar assim, e aí, cadê, quando a gente vai colocar aquela vou? automação? E aí, vamos programar a próxima? Então, ele tem esse view e vocês crescem o footprint organicamente lá dentro. Né? Então, o Rise, ele cria esse relacionamento do ecossistema mais próximo entre nós todos. E aí vocês entendem por que o parceiro, né, que é responsável pelo Adopt, Consume e também pelo Expand, né, que a gente faz juntos, tem o cara da CP que ajuda também, então você torna essa ligação muito mais próxima, né, muito mais fluida. A gente tem caso hoje aqui dentro de casa que relacionado ao BTP, por exemplo, né, que você fala de Rise, quando você fala de Rise, você fala de licenciamento. Quando você fala de licenciamento, você fala de TCO, né? Que é importante porque você tem que convencer não só o time de TI, o time de negócio, mas você tem que convencer o CFO, porque por que esse negócio é vantajoso, né? Então, normalmente... Tem que ter um business case, tem que ter um business case pare de pé. Né? Né? Isso aí. Né? Esse ponto. Eu ia falar exatamente disso, mas aqui, dessa forma você consegue apresentar isso envolvendo a empresa inteira. Isso. E apresentando o ganho que é significativo do TCO lá no final das contas, né? O cara vai olhar, o CFO vai olhar para o fim da linha ali, né? Vai olhar no último, lá no total, né? Vai direto para a última página. Exato. Né? Não, e assim, invariavelmente, os business cases que a gente tem feito tem parado de pé, principalmente quando você traz o serviço junto. Né? Então você traz toda a parte de licenciamento, servidores, né? o próprio software, mais o serviço. Então, isso tem parado de pé, não é propaganda de nada. De verdade, isso faz parar de pé. Né? Tanto, então, né, Zé? Se a gente parar para pensar quantos clientes já adotaram, já fizeram, por quê? Porque eles avaliaram o business case e viram que iam ter um ganho financeiro. Né? E quando você fala do adopt, né, que é essa questão que a gente está falando bastante aqui, o que o BTP traz de possibilidades, né? Então, aquele cara que está acostumado a fazer integração de um único jeito, né? Como é que você pode melhorar, como é que você pode adotar as APIs que estão prontas de mercado para falar com sistemas de mercado. Então, assim, é muita coisa. Né? Então, isso tudo vai juntando treinamento, pessoas, metodologia, governança, sistema. Assim, é muita coisa que você pode colocar nesse balaio e, de novo, né, eu vou insistir nessa história. Montar um plano que seja factível e que seja por um tempo. Esquecendo essa história. Fiz um projeto de 6 meses, vou embora. Não. Faz um projeto de 6 meses. Ano que vem você faz outro de 3. Depois você faz outro de 2. Depois você faz outro de 6. É assim. Né? Essa é a jornada. Essa é a jornada, exatamente. Essa é a jornada. Exatamente. Essa é a jornada. A ideia é ficar juntos durante um tempo aí. É um casamento. Cliente parceiro Bacana. E não é vender alma pro diabo, não. É só ficar junto na melhoria, ficar junto melhorando as coisas. Exatamente. Você não vende e some, né? Você não vende e some, Isso, você exato. fica lá. O que, aliás, assim, de novo, fazer aqui é uma característica nossa, né? Uma característica da Numen de ter uma permanência bem grande, um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. Né? Gente, legal. Muito bom aí. Não sei se alguém quer acrescentar. Começamos falando de Sim Game, depois já falamos de várias coisas aqui. Ia né? fazer só um resumo aqui. Acabamos passando por várias coisas, mas que são importantes, porque o ERP Sim, ele pode ajudar sim na jornada, ele pode ser um primeiro start. Tirar um pouco dessa curiosidade, né, do usuário, das pessoas que nunca viram esse fora. Então, o tema ele arremete para muitas coisas que estão envolvidas, o Lace, o Rise, o Cloud. Então, Traud, muito Pegou os acrônimos todos aí, hein? Eu sou bom de anotar. Faltou Intelligent Enterprise. Exato. Eu acho que o importante é isso que você falou, Danilo. O ERP Sim Game, ele pode ser usado em etapas diferentes. Né? Às vezes, o cara já passou por esse ciclo aqui de demonstrações, já passou por essa trilha toda de ouvir a gente falar sobre esse monte de coisa, e aí o próprio CFO fala, cara, beleza, tá bom, o negócio parar de pé, mas troço é bom mesmo, o nosso pessoal pede uma hands-on, né? Pede um sandbox às vezes. Cara, então vem cá, vamos fazer um jogo, vou te colocar no sandbox. Às vezes usa também para open doors, que são aqueles caras resistentes, falam, não, eu já uso concorrente, eu uso CC, não quero ECC, não quero isso, eu não quero nem olhar demo disso aí, não vou te chamar demo, não, vou te chamar para você botar a mão no negócio. Ah, é mesmo? Pô, aí o cara, né, funciona de open doors e funciona de deal maturation, né? Então eu estou no ciclo de vendas, eu já fiz as demos e o cara fala assim, olha, eu tenho um processo de distribuição. Então, beleza, eu tenho um cenário pronto para te mostrar aqui. Quer pilotar? Beleza. Então ele tem
todos esses pontos aí. Ele é um complemento ao Rise, ou o início da brincadeira. O tempo urge aqui, a gente está quase 50 minutos, uma Mas hora. tá bom o conversando. papo aqui. Tá cara. bom, né? ótimo. Parece que passa num estalar de dedos aí. Mas, Traude, obrigado aí da presença, de vir aqui até o escritório, conhecer e falar um pouquinho da experiência do ERP Sim Game e também de tudo isso que a gente já comentou. Foi um prazer, Zé, Ernesto aí, muito O obrigado. prazer foi nosso. Beleza? Cara, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer trabalhar com vocês. Baita parceiro, referência da SAP aí. Todas as atividades que a gente tem executado e que são diferentes, muito boas. Sinto honrado aí de participar com essas feras aí, bicho. Como eu digo do Carelli, essa fera, bicho, é um exemplo de dignidade. Tanto no pessoal quanto no profissional. Sempre bom, cara. Obrigado, viu, Danilo? Obrigado, Traude, Zé, Bacana. Ernesto. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu, Até o tchau, próximo. Até a próxima. Obrigado aí.